Olá, boa tarde. Sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Nossos recadinhos diários. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e siga nossas páginas nas redes sociais para não perder nenhuma das lives que estão sendo colocadas à disposição de vocês. Quem não puder assistir no momento que está marcado, sempre às 17 horas, fica gravado já, a do dia fica já à disposição no dia seguinte para que você possa aproveitar. Veja quantas vezes for necessário, aprenda, participe, pergunte, mande suas dúvidas, entre em contato conosco aqui. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Nosso tema hoje é um tema que eu quero também aprender bastante, coisas que nós ouvimos falar muito, né, lá para trás, em outros ramos de atividade, mas nesse segmento que a gente vai falar hoje, quase não tinha. Então, é uma novidade. Tema hoje, franquias de contabilidade. Eu tenho o prazer de trazer aqui, apresentar para vocês o meu convidado, Luiz Fernando Martins Alves. Ele é CEO da Martins Alves, franqueadora de serviços contábeis. Além de outros títulos que ele tem, é autor também. Luiz, tudo bom com você? Oi, Lúcia, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, está perfeito aqui. Luiz, Maravilha. tem uma notícia para te dizer. Você me deu um livro que você escreveu, autografado, lindo, maravilhoso livro. Comecei a ler, aí falei, acho que eu vou, estava quase, né, eu sempre leio antes de dormir, aí falei, acho que eu vou parar agora, vou tomar um banho e vou deitar. Deixei meu livro bonitinho, assim, em cima da cama, para ler mais um pouco antes, de, né, quando voltasse daí para dormir. Quando eu volto, o que acontece? Minha cachorra comeu um pedaço da capa do teu livro. Isso que é, né, uma devoradora de cultura, de leitura, você veja? Que doido, mas o conteúdo deu para aproveitar, é só a capa. Ai, Jesus, é só comigo, né, que tem dessas. Mas quero te dizer que gostei bastante do livro, muito bom. Quer falar dele um pouquinho? O nome do livro aqui para os nossos espectadores? Podemos falar, sim. Para mim é um prazer falar desse livro. O nome do livro é Contabilidade é um Grande Negócio, Experiências e Segredos de Empresários Contábeis de todo o Brasil. Eu escrevi esse livro, ele foi lançado em janeiro de 2018, e de 2016, de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, então em um ano e... Não, setembro de 2015, perdão, até fevereiro de 2017, então em um ano e meio, eu visitei 50 escritórios de contabilidade, 50 empresas de contabilidade de referência em todo o Brasil. Eu fui em 15 estados, 29 municípios diferentes, para ter uma visão bem ampla de diferentes regiões, de diferentes portes, porque não necessariamente uma boa empresa de contabilidade ela precisa ser muito grande, mas foi uma experiência muito legal, né? Então eu conversei com os diretores, com os donos, proprietários das empresas, e lá nessas visitas, então eu conversei por no mínimo 2 horas e meia com cada um deles. Em algumas visitas aí se estendeu por até 5 horas, e foi uma experiência muito legal e um grande exercício aí de benchmarking. E eu compartilhei isso, então, através do livro, né? Eu reuni aquilo que eu achei mais interessante, mais relevante de todas essas empresas. Então, eu foquei em temas, e em cada um dos temas, então, eu peguei os melhores exemplos dessas empresas e reuni no livro. E então eu compartilho essa experiência no livro e em palestras que eu realizava, né? Porque agora não estou realizando mais. Já faz acho que esse ano eu não fiz, porque janeiro deu um intervalinho, janeiro e fevereiro deu um intervalo. Aí, quando foi março, já tinha algumas programadas em faculdades e entidades, sindicatos,
E daí surgiu todo esse problema e foi tudo suspenso, né? Mas é um prazer para mim compartilhar dessa experiência, seria um egoísmo ficar só comigo esse conhecimento, até porque essa abertura que eu tive foi justamente pela história, né, que a gente criou na empresa, pela participação em diversas entidades de classe, que eu fui dirigente e que eu estou dirigente, então aquela abertura que eu consegui fruto desse trabalho, eu acho que nada mais justo do que compartilhar. Então, foi uma experiência muito boa ter escrito esse livro, projetou meu nome aí para todo o Brasil. Esses dias tinha até uma pessoa fez uma postagem no Instagram que ela estava lendo o livro lá no Paraguai. E achei bem interessante. Então, foi isso, uma experiência muito boa, muito rica, e o segundo livro está praticamente pronto, está escrito e está na editora. Se quiser, eu falo um pouquinho dele também. Pode falar sim. Editora Juruá, né? Só digitar teu nome lá, juruá.com.br, digita teu nome onde ele coloca autor e ele vai aparecendo, né, as obras que você publica. Não, mas não foi da Juruá, me permita corrigir. Foi, né? Foi da editora Conhecimento, a primeira, e o segundo livro ele ainda não tem a editora porque ele está na fase de revisão, revisão ortográfica e tal, então ele ainda está com profissionais, pessoas físicas aí antes de ir para a editora. Né? Esse segundo livro tem muito a ver assim com o que a gente vai falar hoje, né? E vamos falar de franquias de contabilidade, e que nada mais é a franquia do contabilidade do que um trabalho em rede, é um conceito de trabalho em rede. E nesse livro novo, eu já estava com a ideia de escrever um segundo livro, e ano passado eu tive numa convenção na WeArome, em São Paulo, foi em agosto, e lá eu estava numa mesa com outros 4 profissionais, né, pessoas aí que divulgam bastante seu trabalho também, colocam bastante conteúdo aí nas redes sociais, principalmente o Instagram. E eu falei, puxa vida, que tal se eu convidar essas pessoas para fazer esse trabalho junto comigo? E é aí que vem o conceito do trabalho em rede. Eu falei, se eu fizer o livro sozinho, eu vou conseguir fazer um bom trabalho também, mas se eu convidar outras pessoas, ele vai ficar mais dinâmico, vou fazer ele mais rápido, vou ter uma projeção desse livro muito maior, né? Porque, então, contando um pouquinho da história dele, aquilo que veio o insight nessa convenção, daquelas pessoas que estavam comigo, eu falei, eu vou convidar mais pessoas para escrever esse livro. E daí eu cheguei no número de 20, que chegou no nome do livro, né? Que é Contabilidade 20 por 20, Tendências do Mercado Contábil para a década de 20, a década que estamos iniciando, escrito por 20 autores. No final das contas, em razão de um concurso que a gente fez em novembro, eu lancei esse concurso no dia 13 de novembro do ano passado, e muita gente se candidatou, foi um sucesso esse concurso, foi uma experiência muito legal. E daí desse concurso, ao invés de escolher uma pessoa, foram escolhidas 5 pessoas, e um dos que eu já tinha convidado por problemas pessoais, vamos dizer assim, ele acabou desistindo, não ia ter condições de dar seguimento ao projeto, e nós ficamos em 23. Tem até um capítulo, uma introdução no livro que eu conto porque no nosso 20 cabe em 23, né, para fazer um trabalho melhor. Enfim, então, esse livro ele está escrito, cada um escreveu um capítulo, agora está na parte de revisão ortográfica, que cada um aí tratou dentro da sua especialidade de tendências para o mercado contábil para essa década de 20 que a gente está iniciando. Né? Muito, muito bacana esse trabalho aí também, estou bem contente, eu já li tudo, obviamente, né? Sou, além de idealizador, organizei toda a coisa aqui e tenho bastante convicção de que vai ser muito bem aceito. Para você ter uma ideia de como esse trabalho em rede ele alcança resultados maiores, nós tivemos uma reunião em São Paulo, teve lá uma pequena convenção, e nós estávamos lá, dos 23, nós estávamos lá em 13 ou 14, se eu não me engano. E numa reunião ali de 1 hora, um happy hour, na verdade, a gente organizou e combinou o lançamento do livro em mais de 20 cidades pelo Brasil. Né? Obviamente que com essa pandemia isso agora atrapalhou um pouco, a gente está se reorganizando, mas naquele momento a gente tinha combinado mais de 20 lançamentos de junho até agosto, desde Pelotas, no Rio Grande do Sul, até o Macapá, no Amapá.
né? Então, um trabalho assim, bem legal mesmo, e tem tudo a ver com o tema de hoje, que é franquias de contabilidade, que é o conceito de você trabalhar em rede e dessa forma você alcançar resultados maiores, melhores, estando junto com outras pessoas, por aí. Então, já entrando nessa parte aqui das franquias, eu li um pouco sobre o tema, não tem assim muita coisa, né, na internet para a gente buscar. Ele fala mais sobre legislação da franquia em si, fala em franquias voltadas à área alimentícia, né, essas coisas, e fala agora que eu acho que começou até essa parte de franquia, se eu não me engano, com um que vai ser nosso convidado até de quinta-feira aqui, que é o Roberto Dias Duarte. Ele vai também fazer uma live com a gente, e excepcionalmente na quinta, a gente vai ter 2 lives, uma às 17, que vai ser sobre certificação digital, e às 19 vai ser com ele, né? Se eu não me engano, ele que deu início aqui, não posso garantir isso com precisão. E ali que eu comecei a pensar, puxa, mas nunca ninguém falava de franquia, ou então de compra de carteira, né? E daí isso agora começou. Será que eu estou errada de pensar assim, que tem muitos contadores que às vezes já estão mais antigos na profissão e com essa evolução toda e com inteligência artificial, né, informática, todas essas coisas não conseguiram se adaptar talvez a isso, ou até mesmo a velocidade de tanta legislação e não acham às vezes filhos, netos que queiram dar continuidade no escritório e por causa disso estão querendo, sei lá, não digo se desfazer, mas vender a sua carteira de clientes, enfim. E para quem também está começando na atividade, pensa, puxa, eu não tenho um nome famoso nem nada, para eu começar do zero, captando clientes, etc., é complicado. Já é interessante eu pegar uma franquia, porque ele já tem uma vivência, já tem um nome, já tem mais portas abertas, já tem toda uma estrutura. Me fala um pouquinho disso. Vamos lá. Bom, com essa tua introdução, eu poderia falar os outros 49 minutos da live tranquilamente, mas eu vou tentar ser objetivo. Bom, em primeiro lugar, conheço o Roberto Dias, é meu amigo. Inclusive, nesse congresso que eu tive em agosto, lá em São Paulo, eu conversei com ele e a gente estava falando aí sobre o mercado contábil, né? A estimativa aí é que tenha entre 65 e 70 mil escritórios de contabilidade pelo Brasil, né? E aí são considerados desde os pequenos autônomos ali que se cadastram lá no CRC, se inscrevem no CRC como escritório individual, coisas assim, até empresas grandes, né? Como o que eu visitei lá no Rio, por exemplo, que eu acredito ser o maior do Brasil, que tinha 600 funcionários. Dentro dessa linha, o Roberto falou, Luiz, em aproximadamente aí, em 10 anos, nós vamos ter menos de 10 mil escritórios de contabilidade. Então, olha só, de 70 mil vai para 10, projeção não é minha, é do Roberto Dias. Como que vai acontecer isso? Bom, alguns fatores vão levar a isso. Primeiro, a alta demanda ou alta evolução tecnológica vai fazer com que alguns consigam acompanhar isso e outros não vão acompanhar. Esses que não acompanharem, o que vai acontecer? Vão ser engolidos pelas contabilidades online, que é um mercado saudável também, né? Muita gente fala muito mal, mas eu acho que é uma tendência, não tem como voltar atrás, pelo contrário, as empresas de contabilidade online vão evoluir cada vez mais, né? Tem uma ideia muito consistente, né? Que é de fazer um serviço básico por um preço barato, e tem muita gente que quer comprar isso. Então, as contabilidades online vão roubar muito espaço, ainda mais, né? Ainda estão no começo, as contabilidades online, vão roubar muito espaço dos escritórios que não se atualizam, que não dão. Então, aquele cliente aquele escritório da advocacia, por exemplo, que paga meio salário mínimo para um escritório de contabilidade para fazer o serviço básico, a contabilidade online vai roubar esse cliente, porque ela vai fazer a mesma coisa por R$100 ou talvez até menos. Então, aí vai ter vai ter uma diminuição de escritórios. Uma outra tendência é a de fusão, incorporação de escritórios, fato que aconteceu na minha empresa agora, nós estamos no segundo mês,
nós nos unimos a um outro escritório de contabilidade aqui de Curitiba, né? A gente seguiu, optamos em seguir com a nossa marca, com a marca da Martins Alves, e a Souza Lima deixou de existir. Então, e a Souza Lima, a estrutura que ela tinha, ela veio para nós, para Martins Alves, fazer dela maior, e aquele escritório que tinha lá na Avenida Brasília, com placa, com funcionário, com sistema, deixou de existir. E a partir dessa união, a gente começou a otimizar mais os recursos, equipes, sistemas. Então, o sistema que ele usava lá, a gente já está eliminando, né? Acho que 31 de maio vai ser a última mensalidade a ser paga e vamos ficar somente com o nosso sistema. Então, essa é uma outra tendência para diminuição dos escritórios de contabilidade. Uma outra é a que a gente trabalha também, que são as franquias. Então, nós iniciamos a nossa rede de franquias em julho do ano passado, ou seja, não tem aí 9 meses, 10 meses, e nós estamos com 9 unidades em 3 estados, e entre esses 9 escritórios, deixa eu contar aqui, o de Maringá, Ponta Grossa, Prudentópolis, Pontal do Paraná, todos eram escritórios que atuavam com a sua marca própria e deixaram de existir com a sua marca própria para se juntar a nós, entendendo que juntos a gente consegue produzir um trabalho melhor, mais consistente, trabalhando num único viés, sob uma mesma bandeira, sob uma mesma marca, sobre os mesmos materiais, e dessa forma, mais uma vez, a gente otimiza os recursos, né? Então, eu vejo que isso é um ganho muito grande para o empresário contábil, seja para aquele que já está no mercado, seja para aquele que está iniciando. Para o que está iniciando, então, nem se fala, porque por um investimento muito pequeno, ele vai alavancar o escritório dele muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo, do que esse empreendedor ou empreendedora faria sozinho, né? Então, se, por exemplo, ele monta um escritório, acabou de acontecer agora, uma nova unidade nossa no interior de São Paulo. Do jeito que ela resolver abrir o escritório, do jeito que ela assinou o contrato conosco, passados 15 dias, ela já tem todos os processos operacionais certificados pela ISO, que são os que nós temos. Então, ela vai trabalhar com esses processos, ela vai ter uma marca que já tem 19 anos no mercado, e nós já temos os nossos materiais personalizados aqui, squeeze, mousepad, já tem aqui alguém à frente que está falando disso no mercado, ou seja, também um ganho de marketing aí muito grande, porque eu estou falando em nome da rede, não mais em meu nome ou em nome da minha empresa. Então, só por aí você vê o quanto ela pode progredir, começando, em tese, ela ia começar do nada, e ao invés dela começar do nada, desse empreendedor começar do nada, ele faz um pequeno investimento e se junta com alguém que já está prosperando, né? Com alguém que já trilhou um caminho e vai dar o direcionamento do que fazer, o que não fazer, quanto vale isso, né? Quanto vale essa experiência. Então, é por aí. A gente posso aí detalhar cada um dos itens, um dos diferenciais que eu acredito ser relevante na rede de franquia, assim que você aí me autorizar, e eu vou seguindo. Luiz, me fale uma coisa. Por exemplo, vamos supor lá, um grupo de estudantes de uma faculdade acabaram de se... Oi? Desculpa. Posso só complementar um negócio? Você falou que, da resposta anterior, desculpa te interromper, mas só para não ficar... Você falou que foi o Roberto Dias. O Roberto Dias, ele não é empresário contábil, ele é um consultor, um estudioso do mercado, conhece muito o mercado. Ele foi diretor por um período de uma franqueadora de serviços contábeis que tem lá em Minas, não é mais. Mas eu acho que quem iniciou mais foram esses empreendedores lá da NTW, uma outra franqueadora, e o Vicente Sevilha, né, que é professor, palestrante, certamente você conhece, ele também tem uma franqueadora. Então, eu acho que o início aí está entre o Vicente Sevilha e os empreendedores lá da NTW. Roberto Dias veio depois. É que com ele é que ficou assim conhecido, né? Eu sei que ele não é contador e nada, mas é que acho que quando ele fez aquele livro lá do Big Brother tributário e tudo, e dali foi surgindo, né? Então ele ficou conhecidão.
E quase todos os cursos que eu dava, era comecinho que estava vindo o SPED, eu sempre citava ele e dizia, faça o download do livro, é gratuito lá, leiam porque é interessante. Porque eu falava nos cursos e todo mundo falava, nossa, ela é tenebrosa, olha as coisas que ela está trazendo. Eu dizia, gente, não é coisa minha, é a tecnologia que está vindo e que não volta mais atrás, né? É esquecer aquele contador antigo e nova postura, né? A gente tem que se adaptar, não tem outra forma, né? Mas, Luiz, voltando aqui à questão, vamos supor, um grupo de alunos que acabou de se formar numa faculdade, que a gente sabe que as faculdades, por mais que os professores tentem, a gente não consegue, para ter que cumprir aquela relação de matérias e tudo que nós temos que repassar, falta tempo hábil, às vezes faltam condições da gente poder trazer mais uma parte prática para os alunos. E aí, em virtude disso, os alunos saem despreparados para o mercado de trabalho. E se esse grupo de alunos vem e te procura e quer a franquia da Martins Alves, você não teria, digamos, um certo receio de repassar, de fazer uma cessão de direito de uso do nome dessa marca, em virtude da falta de experiência deles? Ou você, dentro da tua franquia, você dá uma assessoria para o pessoal, tem treinamentos, enfim, como é que funciona para manter um padrão de qualidade? Excelente pergunta, excelente pergunta. Vou só falar antes ali, você falou do livro do Roberto Dias, e daí a gente tinha comentado do meu livro, e daí a gente tinha falado de começar o escritório com uma rede de franquias e tal, que é uma oportunidade, e isso chama-se construção de autoridade. Você constrói autoridade fazendo algo relevante, escrevendo um livro, por exemplo, você abrir o escritório lá numa cidade com o teu nome, que você não tem, você não é conhecido na área, nem no mercado contábil, nem na sua cidade, ao invés de você começar do nada, você aumenta a tua autoridade juntando-se a uma rede de franquia. Então, esse tema, construção de autoridade, eu considero tão relevante que no meu livro, o Contabilidade é um Grande Negócio, tem um capítulo exclusivo que fala disso, construção de autoridade, né? Quanto isso é importante. Vamos lá, você falou da faculdade, do estudo, do profissional ali não sair da faculdade com o preparo não tão adequado para empreender na área. E eu vejo que as instituições de ensino, certamente por terem que cumprir, talvez, determinados requisitos pré-estabelecidos, não dá tempo de treinar o profissional para o mercado contábil na área de escritórios, da prestação de serviço contábil que é realizada nos escritórios, nas empresas de contabilidade. Isso é uma realidade, está bem distante. Mesmo cursos de pós-graduação, eu vejo que ainda não estão assim tão aptos a preparar o profissional para essa área. Tanto é que os cursos aí, quando você fala curso de ECD, curso de ECF, esses dias fizeram uma live lá com o Pinzon, da Martins Alves, com o Edson Pinzon. Bombou a live porque as pessoas ficam sedentas por esse conhecimento prático, né? Então, isso é fato, é uma realidade o fato do estudante se formar e não ter o preparo adequado para empreender na área. Bom, aí você vem a pergunta, eu tenho receio de ter essa pessoa e ele imediatamente abrir um escritório? Claro que a gente faz uma pré-seleção, mas de maneira geral eu digo para você que eu fico muito tranquilo em poder assinar um contrato de franquia, mesmo com uma pessoa recém-formada, pouco experiente, porque, em primeiro lugar, a gente dá o treinamento adequado para ele poder dar esses primeiros passos, fazer tanto o trabalho operacional quanto ter a condição de gerir uma empresa, ainda que pequena. E, por outro lado, nós temos métodos de controle, né? Eu nem diria controle é uma palavra muito forte. Métodos de acompanhamento seria mais adequado para saber e poder garantir a qualidade dos nossos serviços, mesmo da nossa franquia que está sendo desenvolvida lá em Contagem, Minas Gerais, por exemplo, ou em Guarulhos, em São Paulo. Então, eu tenho a confiança que lá está sendo feito um bom trabalho, porque nós temos ferramentas
que a gente consegue acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido lá, seja pelos nossos softwares, seja por informações que eles precisam nos dar, seja pelo treinamento que a gente dá, que é periódico. Então a gente está muito presente, a franqueadora é muito presente no contato com o franqueado. Então, dessa maneira, assim, a gente fica bastante resguardado, que a gente consegue nivelar e manter um bom padrão de qualidade dos serviços que estão sendo desenvolvidos com a nossa marca. Para você ter ideia, a gente tem um procedimento que a gente vai começar a realizar agora, na verdade, início do segundo semestre, porque, como eu falei, a gente iniciou, a minha empresa tem 19 anos, a Martins Alves, em janeiro vai completar 20, mas como franqueadora, ela foi lançada em julho do ano passado. Os 2 contratos foram assinados em agosto, então nenhuma franquia completou 1 ano conosco. A gente vai iniciar um processo de auditoria das franquias. E o que é isso? Essa auditoria operacional, ela tem o intuito de, primeiro, verificar se os procedimentos que nós estabelecemos e que o franqueado confiou e adquiriu para ter esses procedimentos, se eles estão sendo realizados, né, tudo dentro de um sistema, né? Então todos os nossos processos operacionais estão dentro de um sistema restrito, né, um sistema de gestão de qualidade. Os processos operacionais estão no PIR, né, que é um sistema de gestão de processos, né? Então tem lá o sistema e ele está com a receita do nosso bolo, está lá dentro. Então a gente vai verificar para ver se isso está acontecendo de fato. A gente vai fazer pesquisa de satisfação com os clientes dos franqueados, né, para ver se os clientes dos franqueados estão satisfeitos, se aquilo que está sendo prometido nos contratos de prestação de serviços está sendo cumprido. E também, imagine a fiscalização que o CRC desenvolve, que é a fiscalização técnica. Nós vamos fazer igualzinho nos nossos franqueados, mas não com o intuito de adverti-lo, multá-lo, puni-lo, como é o caso do CRC por sua função, né? A nossa função é orientativa, né? Então, nós vamos pegar as decores, os balanços, as demonstrações contábeis, aquilo que o CRC também fiscaliza, nós vamos auditar para dar ao franqueado a orientação adequada daquilo que eventualmente ele possa estar falhando, de repente uma contabilidade que não está em dia, de repente um decore que aquele documento não era o mais apropriado, não está seguindo aquela resolução do Conselho Federal. Então, no sentido dele se adequar para quando eventualmente for fiscalizado pelo CRC, e o mais importante, perante o cliente, ele esteja tranquilo que está dando a tratativa adequada para os procedimentos que precisam ser seguidos para aquele cliente. E de bônus, a gente ganha isso que você mencionou na pergunta, que é a garantia de que toda a nossa rede tem um padrão de qualidade e que esses padrões estão sendo seguidos. Então, o franqueado que entra hoje, ele pode confiar que a franquia que entrou ano passado está sendo auditada, está sendo supervisionada, para que a gente tenha um nivelamento desse padrão de qualidade. E ele tem um contrato por prazo determinado, indeterminado, pode ser encerrado a qualquer momento? Como que funciona? O contrato de franquia, ele é um contrato pode ser de até 5 anos, né? É o que a legislação permite, na lei de franquias. Esqueci agora o número da lei de franquias, mas tem uma lei específica para franquias, e ela estabelece que o contrato de franquias pode ser de até 5 anos. O nosso é um contrato de 5 anos, porque nós visualizamos que o mercado contábil e a empresa, a atividade de contabilidade é um bom negócio, é um grande negócio, assim como está no meu livro, porém ele não é um negócio imediato, né? Então é diferente de uma franquia da modinha, por exemplo. Vamos pegar aqueles casos lá de Yugulang, aquele sorvete iogurte, sabe? Que tinha. Agora, esses tempo aí, antes de fechar o shopping, eu vi lá uma franquia nova de uma bebida assim que faz uma bolha na boca, enfim. Aquilo é um negócio de moda. Aquilo dura uma temporada, 2 verões, e daqui a pouco ele vai se extinguir. Então, ou aqueles sorvetes mexicanos, como é que chama?
as paletas, aquilo também foi um negócio assim, que explodiu de uma hora para outra e hoje você pouco vê, né? Então são negócios que o franqueado daquelas unidades, ou ele perdeu muito dinheiro, ou ele tem que ter ganho, ele teve que ter ganho muito dinheiro rapidamente, num ano, 2 anos, o máximo que foi o auge daquilo, porque aquele negócio vai parar. No segmento contábil, ele é um negócio de médio e longo prazo. Mesmo dentro da rede de franquia, ele não vai abrir uma franquia nova e vai chover cliente para ele, vai entrar 10, 20, 30, 40 clientes cada mês para ele. Isso não vai acontecer, é uma ilusão pensar que isso aconteceria, seria uma mentira qualquer uma franqueadora falar disso. Então, ele é um negócio estruturado, qualquer franquia, seja de contabilidade, seja de qualquer outro segmento, ele não é um negócio garantido, nem McDonald's. Se você procurar aí, você vai ver que McDonald's quebra, Habib's quebra, Subway quebra. Subway e McDonald's estão entre as franquias as principais do mundo, né? Com certeza aí essas duas estão entre as 5, 10, vai. McDonald's, certeza, entre as 5 e o Subway entre as 10 maiores franquias do mundo. Mesmo assim, o Subway pode quebrar, o McDonald's pode quebrar. Você sabia que o McDonald's, ali perto do aeroporto, ele quebrou? Ele era de um franqueado, a franqueadora foi lá e comprou para não quebrar, para não passar vergonha do McDonald's fechar, mas pode fechar. Então, a diferença da franquia, e diferente do que muitos pensam que ele é um negócio garantido, ele é um negócio estruturado, ou seja, ele tem mais chances de dar certo, ele corre menos risco, ele é mais planejado, mas, obviamente, precisa trabalhar com afinco, trabalhar com vigor, com vontade, para que os resultados apareçam. E, por isso, o contrato um pouquinho mais longo, um contrato de 5 anos, para que ele consiga consolidar tudo aquilo que é estipulado num plano de negócio, aquilo para ser colocado em prática, aquilo que você planejou, né? Aquilo que a franqueadora planeja e venha colaborar com o projeto de empreendedorismo do franqueado. Eu achei interessante você falar assim que não é só, por exemplo, a pessoa que vai começar agora na vida profissional, que vai buscar uma franquia, que já pode ser alguém que tem já a sua empresa no mercado ali, que resolve, de repente, entrar para a franquia, né? Luiz, eu estava vendo aqui, falando um pouquinho, até porque o pessoal manda aqui os comentários para mim, o Cassiano Alves, ele fala da lei das franquias, só que ele citou uma legislação aqui que é antiga, né? Ele citou uma legislação que é de 94, na verdade ela já foi revogada. Então, a partir, é super recente a alteração que nós tivemos da lei das franquias, que foi a partir do dia 26/3 agora, de 2020, passa a vigorar a lei 13.966 de 2019, que entrou em vigor agora. E ela que dispõe sobre esse novo formato, essa nova sistemática de franquia, revogando a legislação antiga de 94, que era a lei 8955, que dispunha especificamente sobre essa atividade. Luiz, você fala ali que se fala bastante em franqueador, fala no franqueado. Tem como você falar um pouquinho nessas duas partes? Quem é o franqueador, quem é o franqueado? Quais os tipos de remuneração que o franqueador recebe? Tranquilo. Com relação à legislação ali, a lei nova, na verdade, ela não alterou muita coisa da legislação lá de 94, ela mais detalhou, né? Por exemplo, existe um documento, Lúcio, chamado COF, circular, é a abreviatura COF, que é Circular de Oferta de Franquia, e ela determina que uma pessoa interessada numa franquia só pode assinar algum contrato ou pagar algum valor à franqueadora após 10 dias de ter recebido a COF. Ou seja, para evitar que uma pessoa compre por impulso uma franquia. Isso aconteceu conosco na primeira franquia que nós vendemos, que foi o seguinte: a gente mandou a COF para a pessoa e junto com a COF vai o modelo do contrato, isso em agosto do ano passado. Eu falei, dá uma estudada e tal, tem o nosso documento disso aí, tem 40 e
sei lá, umas 45 folhas. E daí no outro dia ela falou, para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Então você imagine a nossa ansiedade, logo que a gente lançou, para ter assinar o primeiro contrato, e de ter que esperar mais 9 dias para a gente poder assinar o contrato e receber uma primeira parcela da taxa de franquia. Né? Mas a gente cumpriu isso, né? A gente cumpriu isso porque isso é uma questão de lei. Então, nessa lei nova, por exemplo, a circular de oferta de franquia, que deve detalhar tudo o que a franqueadora oferece, ela foi ampliada justamente para dar mais garantia ao franqueado de que ele vai estar sabendo muito bem onde ele vai pisar, as obrigações, os direitos que ele tem, antes de assinar um contrato de franquia. E, para você ter uma ideia, quando saiu essa legislação nova, antes mesmo de ser publicada aí no final de março, em fevereiro, final de janeiro, começo de janeiro, a gente teve acesso a ela, eu falei, vamos revisar a nossa COF. E a gente não mudou nada, zero. Por quê? Porque a nossa já estava mais detalhada do que a lei obrigava. Né? Então, a gente ficou bastante tranquilo aí que, para nós, não teve impacto nenhum. Você falou ali do franqueador, franqueado, o que um paga, o que não paga. Bom, então vamos lá. Vamos falar de conceito primeiro. O franqueador é aquele que se coloca na condição de oferecer aquele método de trabalho, a marca, aquilo que ele construiu ao longo de uma história e tem isso escrito, tem isso detalhado, tem isso padronizado, e ele se vê em condições de oferecer isso ao mercado para que pessoas interessadas possam se juntar a ele, né, e replicar esse conceito que a franqueadora colocou em prática em algum momento, por um determinado tempo, e que ele se sente confiante de poder fornecer isso para que outros também explorem com a mesma marca, com os mesmos processos. Basicamente, é esse o conceito do franqueador. O franqueado é aquele que se sente atraído por ver esse negócio estruturado e ele se sente confiante em adquirir aquilo como uma evolução para o seu negócio. Então, como você falou, pode ser o novo negócio, como pode ser aquele que já tem um negócio. No caso do escritório de contabilidade, a gente tem escritórios aí com 1 ano, com um escritório com 14 anos, um escritório com 20 anos, um outro escritório com 7 anos, que já estavam trabalhando no mercado e resolveram, então, migrar para a nossa marca, para o nosso conceito, melhor dizendo. Porque quando você fala de migrar para a franquia, é muito mais do que usar o mesmo nome, usar uma mesma marca. Isso seria muito pouco, né? Isso é muito falado porque isso é visível, né? Então você vê, mudou de nome. Então você pensa, a empresa mudou completamente. Mas às vezes não é isso que é o mais importante. Esse é um fator relevante, mas não só ele, né? Então o que vem por trás disso também é muito, muito importante, muito impactante. Então o franqueado é aquele que se vê atraído por aderir a esse sistema de franquia, aderir a esses processos, aderir a essa forma de trabalho, né? Ele vê ali que ele tem condições, por exemplo, de diminuir seus custos, aumentar o seu poder de negociação com fornecedores, tem aspectos jurídicos confiáveis, aquilo que é feito pela franqueadora. A franqueadora geralmente desenha um departamento de marketing, um departamento comercial, atua em redes sociais, possui um nome mais forte, possui pessoas à frente que estão bastante antenadas com o mercado contábil. Então, dessa forma, ela se sente confiante a aderir a esse modelo de franquia e, por isso, ela desembolsa algum valor. Vamos falar, então, desses valores. Existem três vamos colocar assim, remunerações ou taxas, vamos colocar como taxa. A primeira taxa que um franqueado deve pagar e que ela é única é a taxa de franquia, ou seja, é o título para você entrar no clube, basicamente é isso. Então você paga um valor fixo que pode ser à vista ou pode ser parcelado, mas ele é uma única vez, tá certo? Então você paga um valor para você
aderir, para você entrar no clube, entrar na rede de franquia, tá certo? Então você paga uma remuneração por aquilo que já foi construído pela franqueadora, certo? É E como se pode aí para um clube que a gente paga a tal da joia lá, como eles chamam? por aí, exatamente. A taxa de franquia é essa, é para você entrar no clube, para você de uma vez, porque assim, ó, por que existe essa taxa? Porque do dia para a noite você recebe um conteúdo extremamente relevante. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Os nossos processos operacionais, então, tudo que é feito na folha de pagamento, por exemplo, a gente tem lá documentos acessórios, um checklist, procedimentos, que nós seguimos e que isso foi certificado pela ISO 9001, com a certificação da Bureau Veritas, né, uma empresa que tem mais de 140 países. Ela foi lá, chancelou, no outro ano foi lá, chancelou de novo. Então, isso, por exemplo, para um contador, para um recém-formado, ele vai lá num dia, assina um contrato, no outro dia ele tem acesso a isso. Isso teve um valor para a franqueadora. A gente gastou muito dinheiro e muito tempo para ter isso. Então, para você ter isso do dia para a noite, você tem que pagar. Essa é a taxa de franquia. Para você usar essa marca, que a gente levou tempo para construir a marca, para escolher a cor, para fazer o site, para fazer as redes sociais, para fazer camiseta, para ter isso do dia para a noite, você tem que pagar um valor. Essa é a taxa de franquia, que aí vai depender da franquia. Pode ser as micro franquias, que a taxa vai R$3.000, como pode ser a franquia do McDonald's, que a taxa de franquia, sei lá quanto que custa, 500 mil, 1 milhão, não sei, estou chutando aqui. Então, essa é a taxa de franquia, você paga uma vez, beleza? A segunda remuneração que é paga chama-se royalty. Então, os royalties que o franqueado paga por ele continuar tendo acesso àquilo tudo, porque a franqueadora está em constante movimento, ela está em constante evolução, ela está desenvolvendo novos produtos, ela está aperfeiçoando aquilo que ela já fez. Quando eu falo, por exemplo, dos processos operacionais que foram certificados pela ISO, a ISO prevê uma evolução. Sempre quando nós somos certificados, isso acontece sempre no mês de novembro, e recertificado, o auditor falando que tá legal, eu vou te dar o certificado aqui de novo, mas ano que vem precisa estar melhor, porque para ter a ISO prevê a evolução. Então, se você tiver igualzinho ano que vem, eu não te dou mais a certificação, porque você obrigatoriamente precisa evoluir. Obrigatoriamente, não é uma opção. Se você quiser continuar com essa certificação, você obrigatoriamente tem que evoluir. E tudo isso custa. Para evoluir, custa. Os royalties é uma remuneração ter, então, dentro da rede de franquia, você ajudar a franqueadora a se manter, para ela promover, ela tem estrutura, como eu disse, comercial, de marketing, administrativa, de publicidade. Então, ela precisa pagar uma remuneração que geralmente é mensal ou vinculada à receita, né? Que aí também varia de franqueadora para franqueadora, né? Nosso é um percentual sobre o faturamento da empresa, e esse percentual varia dependendo do ramo de atividade. Então, no nosso caso, por exemplo, é 5% do faturamento. Então, a partir do momento que o franqueado entra conosco, 5% do faturamento dele, após um período de carência, quando ele já tem uma carteira de clientes, a gente também faz um escalonamento, porque a gente não quer ganhar 5% de algo que ele construiu no passado, então a gente vai fazendo um escalonamento para que esse percentual chegue a 5% ao longo de um determinado período, né? Porque justamente a gente quer a evolução dele e que ele pague esse valor daquilo que surgir novo para ele. Então, taxa de franquia, uma taxa única para entrar na rede. Royalties é uma remuneração mensal, geralmente um percentual sobre o faturamento da empresa, no caso, do escritório de contabilidade. Uma terceira taxa é a taxa de publicidade, né? Essa taxa, no nosso caso específico, ela tem um valor mínimo ou 2% do faturamento. Isso a franqueadora cobra, mas não é uma receita dela. Ela reinveste isso em publicidade. Por exemplo, em alguns dos nossos franqueados, recentemente, nós abrimos mão de receber o fundo de marketing porque eles estavam fazendo ações locais. Um estava fazendo propaganda na rádio, o outro estava fazendo um patrocínio num campeonato de
de futebol amador lá perto na cidade ali, era uma cidade pequena, então a gente viu que aquilo, fazer o patrocínio daquele campeonato e fazer uma divulgação no jantar da associação comercial da cidade era mais relevante do que fazer publicidade no Google, no Instagram, no Facebook, por exemplo, em razão de ser uma cidade menor. Então, essas são as 3 taxas. Taxa de franquia, uma vez. Royalty, um percentual da receita. E o fundo de marketing é um valor a ser investido em publicidade para a empresa. Então, eu te pergunto isso porque me passaram uma pergunta aqui, foi o Cassiano Alves Fabre, e ele fala, existem quantos planos? Eu acredito que ele queira falar em planos de pagamento, talvez, né? Eu vejo assim, ó, modalidades de franquia. No nosso caso, existem 3 modalidades. Plano de pagamento, isso é negociável. Então, nós temos lá o nosso preço, e esse preço, claro, ele é negociável, dependendo da cidade, dependendo das condições do franqueado, dependendo das metas que nós queremos bater. Por exemplo, agora a gente está, como eu disse, a gente está com 9 unidades, né? Então, a gente está na busca aí para o 10º rapidamente, porque eu quero virar, eu estou para fazer o treinamento, só uma particularidade aqui, a 7ª e a 8ª e a 9ª franquia, eles ainda não fizeram o treinamento, porque fecharam os contratos bem recentemente, agora, poucas semanas, e o treinamento deles vai ser em junho, da 8ª unidade e da 9ª unidade. Então, eu passei uma meta para o departamento comercial, falei, eu quero fazer esse treinamento com os 2 e mais o 10º, né, para a gente fechar um número redondo aí de 10 unidades, né? Então, para isso, eu passei para o comercial, então, uma condição um pouco diferenciada, ou alargar prazo, ou dar um descontinho, para que a gente consiga esse número aí mais rapidamente. Então, eventualmente, alguém que estiver assistindo e tiver interesse na nossa franquia, por favor, entre em contato conosco, vai lá no site martinsalves.com.br e entra lá que a gente está com uma condição especial aí para fechar o 10º rapidamente. Mas eu acredito que a pergunta ali do plano seja as modalidades de franquia. As modalidades de franquia. Ele acabou de dar um retorno para nós aqui, Luiz, e ele fala modelos mesmo, modelos de negócio. Beleza. Então, os modelos são o seguinte, você tem tipos de franquia, né? Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos 3. Nós tínhamos 2 e agora a gente lançou o 3º. Então, o tipo que nós tínhamos, o nosso modelo de franquia era o new business, ou seja, um novo negócio, que é para quem não tinha o escritório, ia começar do zero, seja um recém-formado, seja um profissional com 40 anos, 50, que queira montar o seu primeiro escritório, ele vai montar com esse modelo new business. E nós tínhamos o full. Qual que era o full? É para quem já tinha o escritório e queria migrar. Em valores, o full é um pouco mais caro, por quê? Porque a gente entende que quem já tem um escritório montado, para ele fazer uma transformação, ele gera mais trabalho, gera mais envolvimento da franqueadora, mais treinamento. Se ele tem mais funcionários, ele nos dá, ele nos exige mais tempo, né, para que ele faça essas adequações todas, e por isso, então, ele paga um valor um pouco mais caro. Por outro lado, ele tem acesso a alguns serviços que o New Business não tem, porque quando a gente fez um modelo New Business, para aquele que vai fazer o primeiro escritório, ele não precisa fazer tudo quanto é serviço, ele pode restringir um pouco para ele se concentrar, ganhar experiência de vida e então migrar para um modelo mais completo. Então, nós temos esses 2 modelos, New Business, para quem não tem o escritório, vai montar o primeiro, e o modelo Full é aquele que vai migrar. A diferença de preço aí de um e outro é em torno aí de 25%, o Full um pouquinho mais caro. E a gente montou um terceiro modelo, que é um modelo em que o franqueado ele não executa as tarefas operacionais, Lúcia. Deixa eu te explicar direitinho como é que funciona esse modelo. Então, a gente chama esse modelo de modelo comercial. Por quê? Porque esse franqueado ele não vai executar a folha de pagamento, ele não vai executar a escrita fiscal, ele não vai fazer o balanço, ele vai deixar que nós, a franqueadora, façamos isso. Então, a gente vai fazer uma repartição dos honorários que forem contratados com o cliente, e ele vai fazer parte do trabalho, ou seja, o atendimento ao cliente,
os atendimentos, os serviços locais, por exemplo, tem que ir lá no bombeiro da cidade, tem que ir na vigilância sanitária, na prefeitura, tem que fazer uma reunião com o cliente presencial. Então, o franqueado vai fazer isso, além dele ter fechado o contrato. E a parte de execução operacional fica conosco. Então, nesse modelo, o franqueado ele é um executivo mesmo, ele vai trabalhar operacionalmente muito menos e vai deixar essa retaguarda toda conosco. Então, resumindo, 3 modelos. Modelo comercial, em que o franqueado faz o contato com o cliente, faz o atendimento, e serviços locais. Modelo New Business, para aquele que vai fazer o primeiro escritório e quer fazer essa parte operacional, ele tem um ganho maior do que o comercial, por exemplo, ele fica com uma fatia muito maior, 95% do faturamento, repassa a nós somente 5%, né? Mas ele tem que trabalhar mais. E o modelo Full, que a diferença entre o New Business é que ele tem mais serviços, ele oferece mais serviços ao cliente, e ele já tem um escritório e ele migrou para a nossa marca. Então, esses são os 3 modelos que nós temos disponíveis hoje, que eu acho que atende bem todos os perfis de pessoas interessadas nesse modelo de negócio, que eu sou apaixonado. Bem interessante, nem passava pela cabeça isso, bem interessante mesmo. Luiz, nós estamos com uma pergunta aqui que é do Tiago de Moura, e ele fala: há alguma existência de capacitação constante dos funcionários? Há exigência que os proprietários sigam padrões legais, por exemplo? Quem faz atribuições de contador deve ter o registro no CRC? Vamos lá. São 3 perguntinhas. Vamos lá, então, a primeira. Há alguma exigência de capacitação constante dos funcionários? Sem dúvida, né? Então, nós fornecemos, então, desde o treinamento, eu comentei aí que as 2 últimas franquias nossas que foram fechadas há poucas semanas, elas ainda não fizeram o treinamento. Então, nesse primeiro treinamento, são 2 dias em que ele vai ter acesso a todo o nosso material, então todo o nosso histórico, todos esses modelos de processos, sistema de gestão de qualidade, CRM, todas as outras ferramentas que nós temos. E depois, mensalmente, a gente faz reuniões mensais em que a gente vai reforçando esse treinamento, vai reforçando o acompanhamento, né, e dando a preparação adequada para que ele execute as tarefas. Veja, a gente não coloca, não compete a franqueadora, por exemplo, falar que ele tem que fazer, que a equipe, ou o franqueado, ou sua equipe, tem que fazer 3 cursos de folha de pagamento, ou de ECD, ou de ECF, ou de SPED, qualquer um deles, por mês. Não existe essa rigidez, essa rigidez. Mas dessa forma, e como eu falei no início da live, no sentido de a gente fazer essa auditoria, ter o acompanhamento pelo sistema, pelas informações que os franqueados nos mandam, a gente tem o acompanhamento daquilo que está sendo desenvolvido dentro da franquia. Então, sim, precisa estar atualizado constantemente, mas não há essa rigidez de cumprir um determinado número de cursos todo mês, até porque seria a gente prefere ver aquilo que acontece de fato, né? Porque fazer o curso, eventualmente você faz um curso online lá, deixa o computador ligado, vai passar 1 hora, você vai dizer que fez o curso, mas não necessariamente você colocou aquilo em prática. Qual que é a segunda? Ele fala aqui: há exigência que os proprietários sigam padrões legais, por exemplo? E quem faz as atribuições de contador deve ter o registro no CRC? Sim, veja o seguinte, cada escritório franqueado, ele é independente, então ele atua sob uma mesma bandeira, mas eles são CNPJs diferentes. Então, de repente, como é o nome do rapaz mesmo? Tiago de Moura. Então, o Tiago, vamos dizer assim, ele vai montar o escritório aqui em Araucária, ou pode ser aqui em Curitiba mesmo também, viu? Aqui nós já temos mais uma unidade e eu quero ter aqui em Curitiba pelo menos 20. Essa meta, Lúcia, para um curto prazo, aí ter 20 unidades aqui em Curitiba, só dentro de Curitiba. Então, ele quer montar o escritório. Se ele vai fazer no modelo New Business, ou seja, ele vai fazer lá a folha de pagamento, ele vai fazer o balanço, sim, ele precisa ter o CRC, seja ele, seja um sócio, né? Isso não é exigência da franqueadora, isso é uma exigência do CRC,
né? Então, para ele ter uma empresa prestadora de serviços contábeis, né, que vai estar lá Thiago Contabilidade na razão social, e mais nome de fantasia, ele vai atuar com o nome da Martins Alves no nosso site, etc. Mas se ele vai executar lá, sim, tem que ter um contador responsável. Se ele não tem, por exemplo, ele é formado, mas não tem o CRC, atrasou, não conseguiu fazer o exame, agora suspender os exames, ele pode optar em fazer aquele modelo comercial, em que então a gente vai dividir essa relação de trabalho e o trabalho operacional, o fechamento de balanço, né, que é o que exige as demonstrações contábeis, fechamento de balanço, que é o que exige a responsabilidade técnica de um contador, ele vai fazer aqui conosco. Tem que lembrar que, por exemplo, para você abrir uma empresa, para você fazer uma folha de pagamento, isso não é prerrogativa de contador. Então, ele pode desenvolver esses trabalhos do atendimento, dos serviços locais, e a responsabilidade técnica daí fica conosco, com o fracionamento de honorários naquele modelo comercial que eu expliquei. E daí, agora uma pergunta minha. Aí, acho que... Ele falou que tinha a terceira. Qual que era a terceira? Ou era tudo? Era que tinha que seguir padrões legais. Sim, né? São... Não, os padrões legais, acho que não tem nem o que ver, né? Tem que cumprir aquilo que o fisco exige, né? E aí tem formas de você cumprir isso, né? Tem formas de você cumprir isso. A nossa forma, ela já está toda desenhada, né? Nós temos mais de 50 procedimentos que estão todos estabelecidos dentro de um sistema, já certificados, mais uma vez, como eu disse para vocês, pela ISO, pela certificadora Bureau Veritas, que é uma empresa de renome no mundo inteiro. Então, é nessa linha. Então, além da legislação, a gente garante que com esse caminho, com esse trilho feito, com esses procedimentos estabelecidos, a chance dele ter erro, dele se equivocar, dele cometer alguma falha com o cliente, ela fica muito rara, muito pequena a possibilidade de escapar alguma coisa dentro desses procedimentos. E, Luiz, daí agora a minha pergunta, mas é feito daí, por exemplo, vamos que nem aquele exemplo ali que você comentou, vamos supor que o Thiago que seja aquele que faz a captação dos clientes e repassa daí para Martins Alves fazer. É aquele plano mais comercial ali, né? Isso. Tá. Se eu sou a cliente desse que vai me captar no mercado, daí é feito algum contrato específico, porque senão eu vou pensar que é o Thiago que está fazendo minha contabilidade, mas na verdade é a Martins Alves. Então, tem algum documento, alguma coisa que coloque isso? Porque até para eu saber, daí, digamos, aconteceu alguma coisa de errado, quem que eu, cliente, vou responsabilizar? Claro, o contrato é conosco daí. O cliente é nosso daí. O cliente é da franqueadora. O cliente é da unidade que vai fazer o trabalho, porque ele precisa ter um responsável técnico, ele vai ter o contador registrado lá perante a Receita Estadual, perante a Prefeitura, etc. Vai ser, então, esse o representante da franqueadora. O contrato vai ser com a franqueadora. Na verdade, quem está prestando serviço aí é o franqueado ou a franqueadora, né? Então, esse contrato é feito, o teu cliente, a panificadora lá, ele vai ter o contrato com a Martins Alves aqui de Curitiba, por exemplo. Então, é assim que a gente já faz, por exemplo, com a unidade de Guarulhos, né? Então, o cliente lá, ele é cliente nosso aqui, né? O atendimento é feito pela unidade de Guarulhos, os serviços locais são feitos por lá, mas ela tem um contrato assinado conosco, seguindo todos os padrões exigidos pelo CRC, etc., conosco aqui de Curitiba, nesse modelo comercial. Até porque pode ser que esse franqueado no modelo comercial, como eu disse ali, ele nem tem ainda o CRC, né? Habilitação, né? Luiz, tem aqui a Jennifer C. Jordão. Ela fala, isso aqui eu achei interessante também essa pergunta. E o valor do honorário, quem determina? Qual o perfil do seu cliente para a contabilidade? Legal. Então, vamos lá. O honorário no modelo New Business e no modelo Full, ou seja, o modelo que o franqueado executa as tarefas, ele define e nos paga 5%. No modelo comercial, como somos nós que executaremos a maior parte dos trabalhos, nós definimos o valor dos honorários. Porque veja o seguinte, vamos imaginar lá que você fez um levantamento e para aquele cliente lá dá para fazer por 2.000 honorário, ok? Os 5% da franqueadora vai ser quanto? R$100.
Então, vamos dizer que daquele 2.000, o cliente chorou, ela vai fazer 1.800. Para a franqueadora, vai mudar R$10, tá certo? Então, ele tem total liberdade, ele segue a gente tem planilhas de orçamento que dão subsídio para que o franqueado possa estabelecer um preço legal, lucrativo para ele, porque não adianta também pegar cliente aos montes e depois estar no prejuízo, né? Então, é uma planilha orientativa de orçamento que faz com que ele estabeleça o honorário dele, mas ele define os honorários, o franqueado. No modelo comercial, não, porque a maior parte do honorário vai ficar com a franqueadora. Então, daí nós precisamos definir esse honorário em conjunto com o franqueado. Mas ele sim, daí nesse caso, precisa submeter a nós a proposta, porque como a maior parte do serviço vai ficar conosco, uma alteração de valor como essa, por exemplo, vai mudar mais para a franqueadora. Então, a gente daí tem que decidir em conjunto. Ambos precisam aprovar aquele orçamento. Finalzinho da pergunta, esqueci. Não, mas é dentro disso mesmo aqui que ela fala. Ó, qual o perfil do cliente para a contabilidade? Não, acho que aí depende, não tem. Você pode ser um generalista ou eventualmente na tua franquia, por exemplo, você vai fazer uma franquia lá no interior, você vai fazer a franquia em Francisco Beltrão, por exemplo, e lá tem bastante área rural próxima, ou pelo teu histórico de relacionamento familiar, etc., você tem muito contato com pessoas, com empresas que desenvolvem atividade rural, produtores rurais, por exemplo. A tua franquia lá de Francisco Beltrão pode ser focada, especializada somente em produtores rurais, ou aqui somente em comércio, ou somente em prestadores de serviço. Aí vai da linha de cada unidade. Não necessariamente, se a minha unidade aqui atende todos os segmentos, a unidade franqueada da cidade X vai precisar atender a todos também, né? Então, o perfil aí, ele é bastante variável, pode ser de cliente grande ou pequeno, só simples, só de padrão maior, lucro presumido real, enfim. Isso o franqueado pode ter a liberdade de escolher também, né? Sempre com a nossa orientação. É feito importante dizer, Lúcio, a gente faz quando o franqueado assina um contrato conosco, ele tem um plano de negócio, nós fazemos para ele, né? O que você sabe muito bem, você é professora, consultora, sabe o quanto custa um plano de negócio, né? O tempo que se gasta para fazer um plano de negócio. Então, a gente faz o plano de negócio com as condições do franqueado, entendendo as condições dele, apresenta, a gente discute, revisa, para aí, então, ser um norteador do trabalho do franqueado, aquele plano de negócio, e, periodicamente, a gente vai conversando para fazer revisões, ajustes, etc. Por você falar nisso, agora me passou também uma pergunta pela cabeça. Seguinte, que nem agora a gente que está nesse momento da crise e tudo, né, que até os próprios clientes estão tentando renegociar com os donos dos escritórios, pedindo para postergar pagamento ou reduzir honorários. A pessoa que adquiriu a franquia, ela também então tem essa liberdade de poder negociar com o cliente, porque vai ser com base no faturamento que ela tiver que ela vai repassar para vocês. Então, também vocês têm que dar essa chancela ou a pessoa é livre para negociar e daí só mostra a negociação? Eu acho que nesse caso aí não aconteceu muito, assim, tanto para a nossa unidade aqui quanto para os nossos franqueados, a gente viu isso acontecer pouco, graças a Deus, né? Mas sim, teria liberdade, até porque como a gente acompanha muito de perto, né, só dessa crise para agora, aí, além das reuniões mensais que a gente tem dia estabelecido para fazer, a gente se comunica com bastante frequência, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo e seria uma insensatez a gente aplicar uma rigidez no nosso parceiro, que a gente quer ver ele se desenvolvendo, não olhando o cenário que está ao redor, eventualmente algum problema com clientes, né? Então, nós sabemos quem são os clientes deles, então, óbvio que isso aí está dentro de um conjunto aí de flexibilidades que pode acontecer e o franqueado vai ter essa liberdade, vai ter a orientação para fazer a melhor negociação possível. A gente tocou nisso, em estratégias aí de como melhor renegociar o contrato com clientes que venham buscar esse tipo de negociação, aí, redução de honorário, etc.
Luiz, tem o Charles Dufek, ele fala, grande Luiz, empreendedor de sucesso. Com certeza será um sucesso e de qualidade, onde esse custo de capacitação, consultoria e até mesmo mão de obra reduz por ter várias unidades. Em breve conversaremos, unidades Paraná e Santa Catarina. Esse é teu fã, viu? O Charles é parceiro, volta e meia a gente conversa pelas redes sociais. Eu não sei o que ele está fazendo, que ainda não veio aqui para a gente fazer a franquia dele ainda, porque ele é um profissional bom. E eu estou te esperando aí, Charles, para você vir aí. Venha adquirir a 10ª unidade aí, que você vai ter condições especiais aí. Teu cadastro já está pré-aprovado. Tem a Jennifer, o Luiz aqui, Luiz Henrique da Silva, ele fala, e o sistema contábil usará o padrão da franquia ou poderá manter o seu que já utiliza? Veja o seguinte, importante pergunta. Quando nós estávamos desenhando a franqueadora, ou seja, desde a ideia, desde o momento que surgiu a ideia, vamos fazer franquia, até o momento de lançar, isso foi tema de debate interno algumas vezes. Por quê? Porque num primeiro momento a gente não queria vincular, trazer amarrações para o franqueado, porém, uma das condições muito legais que tem em entrar na franquia é você ter algumas condições diferenciadas com fornecedores. Para que a gente possa ter isso com alguns fornecedores, para o fornecedor me dar alguma vantagem em relação a utilizar outro fornecedor, ele fala, não, eu te dou uma vantagem aqui, mas daí você tem que trabalhar comigo. O caso do software de contabilidade foi um desse. Então, a gente negociou, no caso, a gente tem a Domínio, né, que eu considero o melhor sistema do Brasil, e eu falei, Domínio, é o seguinte, eu preciso de uma negociação especial, porque eu estou constituindo a rede de franquia e eu preciso que você me dê condições especiais para a hora que eu falar lá para o Charles ou para quem é o nome da pessoa que você falou, Luiz Henrique, o Luiz Henrique está querendo ser franqueado, mas ele usa outro sistema, ele usa o ProSoft lá de São Paulo, ele não quer mudar para Domínio. Aí a Domínio me deu condições, né, que aqui não vou ficar também entrando, mas a gente tem condições especiais, tanto de migração quanto de preço, né? O franqueado nosso, ele consegue um preço melhor do que se ele for lá negociar direto com a Domínio, né? E isso eu garanto e desafio aí, posso fazer testes aí com quem se interessar, para que ele mande o boleto que ele tem e mande aqui para nós, que eu vou dizer o preço que a gente tem com a Domínio, que é mais barato que ele tem diretamente com a Domínio. Ou seja, então, se de um lado ele fica, puxa, tem que usar a Domínio mesmo, por outro lado ele tem benefícios que no mercado ele não teria. Agora, faz umas 2 semanas, surgiu uma pessoa interessada, né, na franquia e ela falou, puxa, mas eu não queria usar Domínio porque eu uso um sistema aqui. Falei, qual sistema? Aí ela falou o nome lá. Eu nunca tinha ouvido falá-los, nunca. É um sistema aqui da região metropolitana, aqui, nunca ouvi falar. Eu falei, olha, falei assim, não tem como comparar. Não tem como comparar, porque é a mesma coisa você falar assim, não, vou lá no McDonald's e tá R$27 para você comer hambúrguer e batata frita e ali na esquina tá 12, né? Tá bom, então você come ali na esquina de 12, né? O do McDonald's eu sei onde é que é feito, como que é feito, né? Um conceito já trabalhado há muitos anos, eu sei da qualidade, eu sei da procedência. O cara ali que faz por 12 pila, eu não sei o que ele usa lá, mas se tá bom para você, coma o de 12. Na nossa rede, a gente fez a parceria, no caso, com a Domínio, porque, como eu disse, eu considero o melhor sistema do Brasil. Tem gente que não gosta, mas não tem como negar se ele não está entre os 3 melhores sistemas do Brasil. É uma empresa multinacional, tem técnicos especializados por detrás, e então eu tenho uma garantia de ter um bom sistema. Bom, mas o cara quer ser nosso franqueado, então vamos dizer ali que a pessoa que fez a pergunta quer porque quer ser franqueado, ele gostou da nossa live, depois ele vai marcar para ter uma apresentação, ele quer porque quer, mas ele não quer mudar do Cordilheira, por exemplo. E é um bom sistema também. Tá bom, ele vai poder ser franqueado com o Cordilheira, mas ele tem que estar ciente de que alguns processos nossos estão desenhados para serem trabalhados na Domínio. Então, talvez aquele 100% que ele ia aproveitar conosco, ele vai aproveitar 90% do nosso processo. Porque em algum momento lá ele vai estar lá, no campo da Domínio tal,
tem que executar tal função. E aí ele vai ter que adaptar aquilo para o Cordillera, ou, eventualmente, a gente pode prestar uma consultoria para adaptar os processos para ele usar no Cordillera, mas isso vai gerar um custo para nós, isso não está dentro do estabelecido, dentro do oferecido pela franqueadora. A Jennifer Jordão, ela diz, quanto à busca de clientes, quais estratégias vocês oferecem para o contador conseguir a franquia? E os processamentos contábeis, fiscais e RH, quem faz? O franqueador faz ou o franqueado? Aí depende, né, daqueles planos que você comentou, né? Isso. Do modelo, de quem faz é isso, é o modelo. No modelo New Business, no full, o próprio franqueado com toda a nossa retaguarda de processo, etc. No modelo comercial, nós fazemos e ele faz o atendimento ao cliente e os serviços locais, basicamente, né? Que é em prefeitura, bombeiros, essas coisas. Esses que não dá para fazer, aquilo que não dá para fazer pela internet, ele vai acabar fazendo pessoalmente. Com relação às estratégias comerciais, aí, Jennifer, seguinte, aí eu vou responder em parte, porque o processo comercial, estratégias comerciais, é justamente aquilo que a gente vende, né? É aquilo que a gente compartilha com quem está dentro da nossa, dentro do nosso grupo, vamos dizer assim, né? Então, modelos de propostas diferenciadas, né? Então, estratégias de como chegar até o cliente, estratégias de como deixá-lo mais próximo, estratégia de como você ser vista no mercado da forma que você quer ser vista, para fomentar o cliente a te buscar, ou para te dar mais autoridade para você, quando estiver frente a frente com o cliente, ele sentir mais confiança em você. Então, isso daí são essas estratégias, são detalhamentos, né, que até uma live seria pouco, mesmo que a gente resolvesse aqui abrir todas essas como é que eu posso dizer assim, estratégias. Uma live seria pouco para isso, porque o comercial, principalmente da área contábil, é uma arte. Tirando aí a contabilidade online, que ela faz, vem aqui por 99 e você vai ter tudo isso, dificilmente você vende assim, né? Então você tem estratégias, né? É a venda consultiva, né? Se você pesquisar aí, você vai ver uma série de cursos aí caros que te ensinam a vender contabilidade, que faz parte daquilo que a gente treina, faz parte daquela mentoria que a gente vai passando ao longo do tempo, no treinamento inicial, nessas reuniões mensais que nós temos, a abordagem comercial sempre é importante. Luiz, ela ainda fala aqui, havendo algum erro operacional e o cliente vier reclamar comigo, o que acontece? Reclamar, se a franquia dela é o modelo New Business, ou full, em que o escritório fez a parte técnica, a franqueada é responsável por aquela parte técnica, né? Porque ela é responsável técnica. No modelo comercial, a responsabilidade é nossa. Então, vamos pensar aí numa falha relativamente comum em empresa de contabilidade, não foi entregue lá a DCTF no prazo correto e vai ter a multa. Se é o modelo comercial em que nós estamos fazendo o operacional, essa multa vai ser nossa, obviamente. Se ela está fazendo e ela, de repente, não seguiu algum procedimento e foi lá e finalizou a escrita fiscal e não entregou a DCTF daquele mês e aquilo vai gerar uma multa, ela vai ser responsável por fazer o pagamento daquela multa. Lembrando, nesse caso, o contrato do cliente é com a unidade dela, lá com a Jennifer Contabilidade, e no modelo comercial o contrato é conosco aqui, né? Então, essa responsabilidade técnica fica com aquele que está vinculado ao contrato, né? Então, lembrando que franqueador e franqueados não são sócios, eles são parceiros de negócios, né? Então, assim como o franqueado tem também muito de autonomia, né? Diferente do que alguns pensam, falam, não, vai fazer uma franquia, eu vou ficar amarrado, engessado, vou ter que tudo que eu vou fazer, eu tenho que pedir para a franqueadora para ver se pode ou não. Não funciona assim. Talvez nessas redes mais consolidadas, muito mais consolidadas, né? Como Subway, McDonald's e Cacau Show, etc. Talvez não, certamente a liberdade do franqueado fica muito menor,
Quanto maior a franqueadora, menor a liberdade, né? No caso da nossa franquia, principalmente pela característica dos serviços contábeis, a liberdade de atuação do franqueado é maior, né? Então ele tem alguns procedimentos a seguir, mas ele também tem muita autonomia para colocar em prática dentro da empresa dele, né? Assim como tem também as responsabilidades, obviamente. Né? Uhum. A Jennifer ainda colocou aqui, legal, obrigada. E está A Jennifer está bastante interessada, fez 3 ou 4 perguntas. Jennifer, entre em contato conosco, mande uma mensagem para mim no Facebook, no Instagram, procura lá Luiz Fernando Martins Alves, no Instagram é LF Martins Alves, ou bota lá Luiz com Z, Luiz Fernando Martins Alves, você logo vai me achar, manda um direct, ou no perfil da Martins Alves, Martins Alves _, manda um direct lá, fala que você estava vendo na live, para Jennifer, para o Thiago, para quem mais viu aí, que tiver interesse, só manda um oizinho lá e daí a gente aciona o comercial para fazer uma apresentação para eles, seja lá de onde eles estiverem vendo, seja aqui de Curitiba, do Paraná ou de Manaus. Tem de São Paulo. Então, ela fala aqui só a última questãozinha, ela fala se está homologado pela ABF. Aí eu respondo, sim, né, que é a Associação Brasileira de Franquias, que até uma das primeiras coisas, né, Luiz, que eu acho que deve ser feito. Quero buscar uma franquia. Primeira coisa que faz, entra no site deles para ter primeiro a ciência geral disso tudo, se a empresa está tudo certinha, de registro lá. É isso mesmo? Não. Não, me permita corrigir. A Associação Brasileira de Franchising, ela é uma associação, portanto, não obrigatória. Então, as franqueadoras, as redes de franquias que desejam lá estar, elas vão lá, se associam, pagam uma mensalidade, tem a divulgação no site. O que ocorre é que a Associação Brasileira de Franchise, ela é uma instituição bastante respeitada, né? Ela é grande, e por isso criou esse conceito, e talvez vocês fizeram mentalizaram isso de que franquia boa tem que estar lá na Associação Brasileira de Franchise. E não necessariamente é assim. Então, no nosso caso, por exemplo, nós ainda não somos associados à ABF. Quando a gente procurou isso, a gente não viu vantagens, porque é um investimento ali relativamente alto para ser da ABF, e a gente não viu lá grandes vantagens em estar presente, pelo menos naquele momento inicial da nossa rede de rede de franquias. Como eu disse, em julho vai completar 1 ano como rede de franquia, como empresa de contabilidade já quase 20. Então, a Associação Brasileira de Franchise é uma das fontes para você consultar. Mas eu dou outra fonte que eu acho muito melhor e muito mais confiável. Vou dar um exemplo. Na nossa rede, você quer se certificar. De repente você viu a live lá, viu o Luiz Fernando conversando com a Lúcia e tal, falou, pô, parece um bom negócio, mas será que é mesmo? Será que é confiável, etc.? Eu vou dar uma dica, entra lá no nosso site, martinsalves.com.br, e você vai ver lá no Onde Estamos. Tem uma aba Onde Estamos. Nessa aba Onde Estamos, vão estar lá todas as franquias, né? No site, se eu não me engano, estão lá as 8 unidades, a 9ª ainda nem foi colocada no site, foi assinada há poucos dias. E você liga. Aí você lá tem o nome do franqueado, tem o telefone, tem o celular, tem o e-mail, e você liga para aquelas pessoas e se coloca na condição dele, né? Fala assim, ó, Germano, né? O Germano franqueado de Ponta Grossa. Ó, Germano, eu sou aqui a Jennifer, ou aqui eu sou de Osasco, em São Paulo, por exemplo, e eu me interessei pela franquia tal, e queria ver aí o que você acha, você que já comprou, você que já está nela há bastante tempo. Liga para todos ali, e ali você vai ter uma noção melhor do que você ter, por exemplo, um selo lá da ABF. Se eu quiser estar na ABF amanhã, Lúcia, eu vou lá, pago a mensalidade, pago a inscrição, amanhã eles vão me colocar lá no site, na ABF, né? Então, como associado da ABF. Agora, esse feedback dos franqueados, eu tenho que cuidar. Eu e minha equipe, a gente cuida todos os dias do atendimento, do suporte ao franqueado, para que ele se sinta, para que eu me sinta confortável
de poder falar o que eu estou falando. Liga lá para qualquer um e pega o feedback deles, entende? Eles são a minha melhor propaganda. E caso você se interesse por uma outra rede, por exemplo, ou você queira abrir uma Cacau Show, não vá na apresentação da Cacau Show. Não. Vai também. Legal. Vai assistir a apresentação da Cacau Show, pegar as informações no site da Cacau Show. Mas você quer saber se a Cacau Show é boa mesmo? Vai numa loja da Cacau Show aqui, que estiver perto da tua casa, e conversa com o dono. Conversa com o dono e fala, puxa, precisa de 500 mil para montar uma Cacau Show, será que vale a pena? Aí ele vai te dizer se ele está ganhando dinheiro, se ele não está, se a franqueadora dá atenção para ele, ou se ela trata ele como mais um. Então, essa é a minha recomendação, ao invés de consultar somente uma determinada fonte, é consultar quem está vivendo aquilo no momento. Maravilha. Luiz, nós já colocamos aqui no chat também os links todos de site, de Instagram, todos teus, para poder ter acesso também, né? E que bom. Só para finalizarmos, porque já são 18h20, eu só queria te perguntar, você falou tudo de bom, né, da franquia, o que você elencaria, digamos, de um ponto ruim, alguma coisa negativa? Que tudo tem prós e contras. Sei que é difícil, né, de falar alguma coisa. É uma excelente pergunta tua, Vamos colocar assim, uma pessoa extremamente radical não, vamos melhorar a fala, uma pessoa extremamente individualista, que tem muita dificuldade de aceitar opiniões, só ele que está certo e tal, tem muitas convicções, e aí eu não estou dizendo que a pessoa está errada, eu acho que eu estou cheio de convicções também, mas eu sou muito flexível a mudar as minhas convicções, né? Desde que se apresente algo que traga um convencimento nesse sentido. Agora, uma pessoa assim, extremamente teimosa, só ela acha que ela está certa, ela quer fazer daquele jeito e tal, ou ela tem o sonho lá de fazer o nome dela é Lúcia Yang, e ela quer fazer a Lúcia Contabilidade, mas pode ter, se ela fizer com a Martins Alves, ela vai ganhar o dobro de dinheiro, mas o sonho dela é ter uma placona escrita Lúcia Contabilidade. Aí ela tem que fazer sozinho, aí é um contra. Se ela não aceita opinião, se ela não quer estar em grupo, se ela tem dificuldade para aceitar opiniões diferentes da dela, aí talvez na franquia ela possa ter dificuldades, porque isso é uma prerrogativa, entende? Você está nesse movimento dinâmico, está compartilhando ideias, compartilhando experiências, está nessa rede de negócios, você tem que estar aberto para ouvir e também, né, se sentir à vontade para também contribuir. Isso nas nossas reuniões sempre abre espaço para que o franqueado coloque o que está acontecendo lá na unidade dele, o que deu certo, alguma invertida que ele levou, né? Então, acho que isso é bem, bem dinâmico. Na nossa última reunião, por exemplo, Lúcio, a gente colocou o exemplo de um dos franqueados que sofreu uma decepção, assim, né, com o cliente. Ele visitou o cliente 5 vezes, se eu não me engano, era longe do escritório dele, gastou com gasolina, gastou tempo, etc. Era um contrato grande, que ia mudar, sim, o escritório dele, e no final das contas ele perdeu, não conseguiu fechar o contrato, ficou bem decepcionado. A gente colocou isso no grupo, na reunião, justamente para a gente discutir isso, né? O que podia ter sido diferente, até que ponto você tem que dar informações ao cliente, para ver se ele não está somente sugando para depois fazer com outro contador, etc. Então, até esses momentos ruins, a gente acaba compartilhando, porque geralmente das negativas você tem mais aprendizado do que das conquistas. Das decepções você tem mais aprendizado do que das realizações, né? Porque na realização tudo deu certo, fechou o contrato, entrou o dinheiro, você nem pensa muito, você só comemora. Agora, quando dá errado, aí você tem que analisar por que deu, o que aconteceu, onde que eu falhei, o que eu poderia ter feito diferente, né? Isso, levanta a cabeça, parte para a próxima, porque empresa no Brasil é o que mais tem, né? E então compartilhar tudo isso aí é bem, bem, bem importante. Então, o ponto negativo é esse. Se você é muito fechado, se você não quer que ninguém se meta nas tuas coisas, aí talvez a franquia não seja para você. Eu acho que é isso, assim. Legal, maravilha. Luiz, muito obrigada mesmo por você ter aceito.
Outras vezes, daí também gostaria que se viesse para falar também, enaltecer a contabilidade, que muitas vezes as pessoas estão fazendo até uma faculdade, mas estão meio assim, então eu quero que você venha para dar uma palavra de luz, de esperança para esse pessoal. Então já se sente convidado para uma próxima live. Beleza, podemos falar de outros temas aí, incentivar novos empreendedores contábeis aí, não necessariamente falando da franquia, né, mas para eles seguirem em frente com o negócio. Fico aberto aí para convites. É um prazer. Obrigada a você, muito obrigada a todos aqui que estão nos assistindo. O nosso fechamento hoje, a frase é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Oliver Wendell Holmes. E não deixe de nos assistir amanhã, numa live às 17 horas, vai ser comigo, e nós vamos tratar do tema Covid-19 e os reflexos trabalhistas. Então, nos siga nas nossas páginas, nas redes sociais. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada, Luiz. Obrigado, parabenizo aí você por essa sequência de lives, a Reut, você pelo teu trabalho aí como palestrante, como professora, uma profissional dedicada. Muito legal aí ter participado. Obrigado pelo convite. Muito obrigada.